tudo isso, e isso que aconteceu na Bíblia. Eu deixei bem claro aqui, porque aconteceu naquela época, e isso tem acontecido dentro da igreja, e Deus, ele não quer, ele abomina essas práticas. E tudo isso que nós estamos falando é para que os seus olhos venham enxergar. Nós temos que entender que ninguém é maior do que ninguém. O reino dos céus, ninguém é maior do que ninguém. O maior, ele deve sempre servir o menor. Se o maior, ele deve servir o menor, por quê? Porque ele tem que estar buscando, orando, jejuando, para ajudar as pessoas também a crescer espiritualmente. Em nome de Jesus. Amados irmãos, agora nós vamos entrar dentro da palavra de Deus, vamos entrar na Bíblia. E para toda aquela pessoa que diz que não, a Bíblia não fala sobre pombagira, não fala sobre Zé Pilintra, que a Bíblia não fala sobre os demônios, nós estaremos entrando nessa parte aqui, que é uma parte muito importante agora, espiritualmente, que nós estamos entrando. Nós estaremos falando 3 etapas hoje. Primeira etapa, a gente falou de deuses e demônios que tem descrito na Bíblia, mas agora nós vamos falar de espíritos imundos. A Bíblia aí classifica espíritos imundos que possessam, que se apoderam dentro de pessoas. Esses espíritos aí são espíritos que muitas pessoas querem ser libertos, mas muitos estão com eles e não querem ser libertos, ou também não percebem que estão sendo apoderados por esses espíritos imundos. Mas hoje Satanás vai ser desmascarado. Hoje todo aquele que diz que o espírito imundo não está na Bíblia, que as pessoas não são apoderadas, ele vai cair por terra. Nós vamos entender tudo sobre o mundo espiritual. No final, no outro sábado, nós estaremos falando também minuciosamente sobre cada um, pombagira, Zé Pilintra. Nós vamos estar falando sobre preto velho, os demônios que atuam nas crianças, Cosme e Damião, todos esses demônios aí nós estaremos falando. Mas hoje nós vamos estar falando também, então, espiritualmente, porque naquela época lá não existia pombagira, mas já existia um espírito da sensualidade. Então nós temos que entender que isso são apelidos que são dados para os demônios. Os demônios são chamados de apelidos para se identificar. O demônio da sensualidade, a pombagira, se tu chamar no Brasil, ela vai manifestar, porque na terreira ela é chamada por este nome, por pombagira. Então tem diversas linhagens de pombagira, que é Maria Padilha, que tem Sete Saia, existe Yansan, diversos demônios que estão atuando na vida das pessoas, e cada um tem uma finalidade, cada um atua numa área, cada um atua de uma maneira. Então existe isso no mundo espiritual, que são agregados tudo num espírito imundo. Então nós temos que entender que se tu falar pombagira na cidade de Nova York, lá não é pombagira, mas é um espírito da sensualidade que está atuando naquela mulher. Então você falando, conhecendo o espírito, se você vier conhecer o espírito que está atuando, pode ser em Nova York, pode ser em Nova Jersey, pode ser no Japão. Se você falar o nome do espírito que está atuando ali, aquele demônio vai ter que manifestar. Ele vai manifestar porque é o Espírito Santo de Deus que vai estar te revelando. Ou muitas das vezes você vai perguntar para o demônio qual que é aquele que está atuando. Mas sempre quando tu estiver na luz, eu quero dizer para vocês uma coisa, irmãos. Eu sou pastor e nós oramos pela área de libertação. E eu falo aqui para os meus obreiros, falo para os irmãos que congregam comigo. Se você estiver na luz e a outra pessoa que tu forem pôr a mão estiver nas trevas, o demônio vai manifestar. Você está na luz, você está orando, você está jejuando, você está pagando um preço para que o Espírito Santo venha habitar em ti. Então Jesus, ele tocava em pessoas, era curado. Jesus tocava, chegava próximo de demônios. Ao chegar próximo, os demônios manifestavam, porque a luz, as trevas não podem contra a luz. Então quando tu chega sendo canal de bênção, quando tu chega sendo luz num lugar, ali as trevas ela tem que sair daquela pessoa. Eu quero dar um testemunho do que aconteceu ontem. Ontem estava eu, o obreiro Cláudio, junto com o irmão William Patrício, nós estávamos comendo um X em uma lancheria. E somente de comer aquele X, teve um rapaz que veio e pediu e falou que ia reconciliar Jesus, só porque nós estávamos ali e nós não estávamos nem falando com ele. O obreiro Cláudio está aí, pode testemunhar isso, dizendo aí se é mentira ou verdade, mas eu tenho Deus como testemunho, que eu não minto. E o que acontece, amados irmãos? Aquele rapaz, ele só viu nós, ele viu que nós era crente, ele viu que nós era cristão e que a gente estava dando bom testemunho naquele lugar. Ele foi até a nossa mesa e entregou o nome dele para que eu estivesse orando por ele. Então, veja que ali ele falou, eu vou me reconciliar com Jesus, eu vou procurar uma igreja e vou me reconciliar com Jesus porque eu caí num laço do inimigo.
Ele só viu nós e ele só escutou aquilo que nós estávamos falando. E naquele momento ele aceitou Jesus dentro do coração dele. E veio pedindo, pastor, ora por mim que eu vou me aceitar Jesus. Então, somente tu chegar naquele lugar, tu vai ser luz. Então, nós temos que entender isso. Nós temos que conhecer o mundo espiritual. Eu vou dizer para vocês aí, ó, que muitas das vezes, irmãos, nós temos que entender o nome do Espírito que está atuando. Veja que Jesus, olha só, vamos ler Lucas capítulo 8, versículo de número 30. Jesus lhe inquiriu, qual o seu nome? E ele replicou, Legião, eram muitos os demônios que tinha invadido aquele homem. Olha só, irmãos, Jesus, ele tinha o Espírito Santo, ele estava cheio do Espírito Santo, sim ou não? Jesus é Deus que esvaziou da sua glória. Olha só, ele esvaziou da sua glória, mas Jesus, ele mostrou para nós aprender a trabalhar no mundo espiritual. Então as pessoas pensam que Deus tem que revelar todos os demônios para ela. Eu vejo pastores me ligando triste, pastor, eu vejo que tem demônio lá, mas Deus não me revela. Eu vejo que aquela pessoa está sendo atormentada por demônio e o demônio não foi revelado, ele não manifestou. Eu vejo que aquela pessoa lá tinha uma pombagira, eu estava vendo, mas não manifestou. Mas veja aí que Jesus, o Espírito Santo não revelou para ele qual era o nome do demônio, o Espírito Santo de Deus não revelou para ele. Então Jesus foi lá e perguntou. Muitas das vezes na libertação nós vamos ter que perguntar qual é o demônio que está atuando na vida daquela pessoa, qual que é o espírito imundo, para que ele venha falar o que está fazendo naquela família, o que ele está trabalhando naquela família. E muitos se levantam contra dizendo que a gente entrevista demônios, mas sendo que o próprio Jesus, ele perguntou, dizendo qual que é o seu nome. Então numa entrevista a pessoa pergunta o seu nome e você fala. Quando você conhece alguém, você pergunta o nome e ele fala. Então não é Deus que tem que revelar. Uma vez eu cheguei para um morador de rua e perguntei o nome dele. Ele falou, pede para Deus te falar, pede para Deus te revelar, mas não é tudo que Deus vai nos revelar. Então nós temos que entender, amados irmãos, que a gente também tem que perguntar, tem que, muitas das vezes, se necessitar, se o Espírito Santo não te revelar, você tem que dialogar. Assim Jesus fez. E nós, com certeza, somos muito inferior que a Cristo. A gente não se compara a Cristo. Cristo é Deus. Ninguém vai chegar aos pés de Jesus. Ninguém vai chegar a desatar a sandália de Jesus. Então, muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus querem adivinhar. Querem saber qual que é demônio, qual que é aquilo. Não busque adivinhar. Se for necessário tu perguntar qual o demônio que está atuando na cabeça, qual que é o demônio que está operando naquela cabeça, você tem que falar, tem que pedir para que ele venha, você tem que falar, e aí ele vai falar, porque o demônio ele não pode mentir para um homem de Deus quando estivesse diante da autoridade de Deus, porque senão esta legião aí mentia, não falava quantos demônios eram, não falava qual demônio que estava operando. Então veja que Jesus perguntou, então muitas das vezes coisas que são espiritual, mas agora tem coisas que o demônio vai mentir, mas o Espírito Santo de Deus vai te revelar se é mentira ou se é verdade. Agora nós vamos ver biblicamente, então, o que eu estou falando para vocês, e nós vamos ler. Infelizmente ficou pequeno para mim ler, mas eu vou estar conseguindo ler aqui, em nome do Senhor Jesus. Olha só, irmãos, existe um espírito de surdo e mudo. A Bíblia nos fala, esse espírito, nós vamos ver todos os espíritos que a Bíblia relata, que atuam na vida das pessoas que estavam dentro. Existe um espírito de surdo e mudo. Marcos, capítulo de número 9, versículo 25. Vendo Jesus que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo e disse, espírito surdo e mudo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes nele. Veja que Jesus, amados irmãos, repreendeu o espírito, ele falou, espírito surdo e mudo, sai. Veja que naquele momento ele voltou a falar e voltou a ouvir. Já aconteceu isso aí conosco, que o pastor Jader orou por um morador de rua e ele não escutava, ele estava surdo. E o pastor Jader só orou e botou as mãos nos seus ouvidos. No exato momento que ele orou, aquele demônio ele saiu e o rapaz não manifestou. O que aconteceu? Ele voltou a escutar, se dobrou de joelho e começou a louvar a Deus. O Abreu Cláudio também estava com nós nessa. Então, veja, irmãos, que Deus ele opera essas grandes coisas. Então existe espírito surdo e mudo, mas existem coisas que são genéticas também. Existem coisas que são genéticas.
Então existe esse espírito aí que coloca a surdez nas pessoas, que não faz com que as pessoas não falem, em nome de Jesus. Olha só que tem também, a Bíblia diz, um espírito de enfermidade. Lucas capítulo de número 13, versículo 11. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder se endireitar. Olha só, existia, a mulher estava há quantos anos? 18 anos encurvada. Então era um espírito de enfermidade que estava nela. Naquele momento Jesus foi lá e repreendeu aquele espírito de enfermidade. Muitos dizem que as doenças não são demônios. Então a Bíblia diz espírito de enfermidade. Qual que é o espírito de enfermidade que atua no Brasil, que atua nas pessoas? Existe então os Exus que atuam colocando espírito de enfermidade. Então nós temos que entender isso, irmãos, que existem os demônios que colocam enfermidade. Aí na terreira eles são colocados ali com os seus apelidos. Então é um espírito de enfermidade que tem um apelido. O nome ali chamado na terreira é Zé Pilintra, Exu Caveira. Exu Caveira é um dos Exu que coloca enfermidade. Então, para que aquela pessoa venha vir ao óbito. Também a pombagira, ela coloca também, muitos adaptam a pombagira pela sensualidade, mas não, ela coloca enfermidades no útero das mulheres, coloca enfermidades aí também na urina das mulheres, coloca infecção urinárias. Então são enfermidades que os demônios vêm e colocam dentro daquele corpo, para que eles possam habitar naquela podridão, naquele lugar sujo, para que eles possam estar habitando, e muitos não conseguem se libertar. Existiam irmãs aí que tiveram que entrar em propósito de jejum e oração, que mesmo depois que eram cristãs, ainda sentiam aquelas dores e só conseguiram se libertar depois da cura daquela enfermidade. Então Deus, ele opera também aí e liberta. São tudo espíritos imundos que são derrotados em nome de Jesus. Vamos ver aí o espírito que atua dentro das igrejas, o espírito que tem atuado também enganando pessoas, o espírito enganador. Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé e obedecerão espíritos enganadores em ensinos de demônios. Veja que mais acontece hoje na igreja, espíritos enganadores, um espírito do engano que está acontecendo dentro das igrejas e muitos estão seguindo doutrinas de demônios. Doutrina de demônio é tudo aquilo que não está na Bíblia. Doutrina de demônio é semente ungida, é cajado ungido. Doutrina de demônios são aquilo que não está descrito na palavra de Deus. Como a gente identifica uma doutrina de demônio? Normalmente o líder, ele se julga mais de Deus do que o resto do mundo todo. E aí ele diz, não, Deus falou para mim fazer isso. E ele vai lá e implanta aquela doutrina. Veja que a gente vê aí um dos líderes religiosos dizendo, não, Deus me falou que esta semente aqui, é esse o propósito da semente, porque Deus falou e eu vou fazer. Então, normalmente, ele vem com aquela artimanha, enganando o povo, dizendo que Deus falou para ele. Então, ele trabalha com o espírito do engano. Muitas das vezes também através de revelações mentirosas. Existem muitas igrejas pentecostais que lá eles falam, Deus está me revelando que 10 pessoas vão pegar este voto. E quando as 10 pessoas pegarem este voto, Deus vai operar na vida de vocês. E aí, o que acontece? Um espírito do engano tremendo, que eles trabalham junto com os demônios. Quando a primeira pessoa pegar, o demônio vai manifestar. E aí a pessoa pega o envelope, o demônio manifesta no meio do povo. Aí a segunda pega o envelope, o demônio manifesta dentro do povo. Então é um espírito de enganação que está dentro da igreja. É um espírito de enganação que está operando dentro das igrejas. Isso daí é o Espírito Santo de Deus que revela, que mostra para nós. Porque o real intuito do Evangelho é transformação de vida. Não é operação de milagres, não é operação de maravilhas, não é operação de dons, e sim o que opera é transformação. O fruto do Espírito dentro das pessoas, o arrependimento, a comunhão com Cristo, a vontade de ela ir buscar a presença de Deus. Porque o que transforma as pessoas é a presença de Deus. Eu só me converti porque eu busquei a presença de Deus. Antes eu tinha uma presença
maligna, de depressão, de tristeza. Nada me alegrava neste mundo, nada me alegrava nesta vida, mas neste mundo eu conheci o Espírito Santo aqui ainda neste mundo, e isso foi a maior alegria da minha vida. Esse foi a maior transformação da minha vida. Então eu vou na igreja para buscar a presença de Deus. Eu vou na igreja para buscar a Deus, para buscar o renovo, para buscar me arrepender, para que Deus venha se aproximar de mim, porque a Bíblia vai nos dizer que o pecado nos afasta de Deus. Então eu vou para me limpar dos meus pecados, das minhas transgressões, de tudo aquilo que eu faço que Deus não se agrada. Então isso que é o arrependimento verdadeiro, a primeira interação que você, que é crente de verdade, crente fiel, foi se arrepender. Um dia eu estava dentro da igreja e dentro de mim tocou o Espírito Santo e eu vi que quanto miserável era a vida que eu estava levando, que aquela vida não era uma vida que agradava a Deus, que eu tinha que buscar a Deus. Vamos ver também, amados irmãos, outro espírito, viu? E tudo pela Bíblia. E as pessoas dizem que o mundo espiritual não existe e que não existe demônio da enfermidade, que não existe demônios Exu, que os Exus são os apelidos desses espíritos. Então, tudo que opera é o Espírito. O Espírito está operando. Desde todo o tempo ele opera. Este espírito maligno. Mas o nome é dado em cada cidade, em cada local. Vamos ver aqui agora, irmãos, espírito de escravidão. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizado. Não recebestes, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos e clamamos Abba Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15. Outro espírito também que está dentro das igrejas. Muitas pessoas estão obrigando, irmãos. Nós não podemos obrigar as pessoas a nada, nem Deus obriga. Deus não nos deu um espírito de escravidão. Eu vejo hoje pastores obrigando as pessoas a fazer a obra. Eu vejo pastores obrigando as pessoas a andar na doutrina de Deus. Eu vejo as pessoas querendo obrigando. Isso daí não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não obriga ninguém. Ele explica, ele ama. O Espírito Santo de Deus, ele mostra, ele dá direção. Ele tem o amor por aquela alma. Então o espírito de escravidão, sabe o que é? É quando chega aquela irmã maquiada dentro da igreja, com batom, que chega com salto alto e senta do lado das irmãs, e as irmãs não cumprimentam e dizem assim, ó, a pombagira chegou. Irmãos, aquela pessoa está indo para se libertar, ela está enganada, ela não sabe. Então, se ela já foi numa igreja que é de doutrina e ela ainda está na vaidade, ela não sabe. Muitas irmãs então têm que dar o amor, têm que dar o carinho. Então esse espírito maligno de escravidão entra dentro das pessoas achando que aquela pessoa tem que fazer aquilo que tu faz. Então muitos pregam a doutrina por obrigação. Nós temos que pregar a doutrina, temos que zelar a doutrina, temos que anunciar a doutrina, mas também explicar com amor, não por ódio. Porque nós temos que explicar para aquela pessoa que no momento que a gente explica a doutrina de Deus e aquela pessoa aceita, recebe pelo Espírito Santo, ela é transformada. Existem mulheres que vão para a igreja e muitas das vezes elas por si só em oração, em jejum, o Espírito Santo de Deus mostra para ela a roupa que deve vestir, mostra para ela que a maquiagem é errada, porque elas buscam se aproximar de Deus. Nós somos pastores que buscamos fazer com que as pessoas se aproximem de Deus. E ao se aproximar de Deus, ao renunciar, quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, quanto mais a pessoa renuncia o mundo, mais Deus dá a presença, mais Deus faz. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é largar maquiagem, é largar futebol, é largar novela, é largar televisão, é largar jogo, é largar videogame, é largar tudo por amor a Deus, para separar tempo para Deus, tempo para ler a palavra. Então, amados irmãos, não podemos deixar também com o espírito de escravidão venha dominar as igrejas. Nós explicamos a doutrina. O membro que é novo, ele chega, ele é explicado, nós mostramos pela palavra, mas se ele quiser ser transformado, ele vai ter que seguir. Se ele não quiser, ele vai ficar no mundo, vai continuar sofrendo, vai continuar sendo humilhado, vai continuar sendo maltratado. Satanás vai continuar agindo na vida dele. Então nós temos que explicar, falar, ó, tu está com depressão porque tu não largas a tua maquiagem. Nós vamos explicar, nós vamos falar para as pessoas, mas não vamos obrigar, dizer que só volta aqui se tu tiver sem maquiagem, só volta aqui se tu vier. Não, a gente não pode. A Bíblia diz, vinde como estás, mas não permanecer.
Todos nós tivemos o nosso tempo de libertação, todos nós tivemos o processo de libertação. Então agora nós temos que respeitar também o processo de libertação daquela irmã, daquele irmão, explicando a eles a verdade e mostrando o amor à justiça divina. Então o espírito de escravidão hoje, um militarismo, onde todos os membros têm que fazer aquilo que o pastor faz. Eu já ouvi pessoas dizendo que porque a pessoa não focou na câmera naquele pastor, foi expulso do ministério, foi exortado ou entrou de disciplina. Isso daí é um espírito de escravidão, que coloca nas pessoas que tem que fazer aquilo que eu estou falando. É eu que mando nesta igreja. Eu sou pastor, eu que sei, não aceito o conselho de ninguém. Isso verdadeiramente, irmãos, é um espírito de escravidão, que faz com que as pessoas venham ser escravos, que não fazem a obra que não fazem a obra para Deus, que estão fazendo com que Ele... Então, amados irmãos, eu quero dizer para vocês também que isso já aconteceu na minha vida. Muitas das vezes, eu era de um ministério, lá no começo da minha conversão, há 9 anos atrás, o pastor chegava, eu via que todo mundo tinha medo daquele pastor. O pastor chegava na igreja, as pessoas tinham medo. E a Bíblia diz que nós temos que obedecer os pastores, temos que obedecer o líder. Mas se você tem medo do teu pastor, você não está na igreja correta, você não está buscando a Deus corretamente. Porque Deus não colocou nós para temer ao homem, sim, nós temos que temer a Deus. Então, muitas pessoas têm medo do pastor. Muitas pessoas praticam pecado escondido do pastor, porque tem medo do pastor e não tem medo de Deus. Então isso tem acontecido muito nas igrejas. As pessoas pecando escondido com medo do pastor, mas não com medo do que Deus pode fazer. Então isso é uma hipocrisia. A irmã Miriam está perguntando sobre pessoa vaidosa que fala línguas. Irmã, eu fiz um ensino no canal mostrando ali como discernir as línguas estranhas, e as pessoas vaidosas que falam línguas certamente é Satanás, porque a Bíblia diz no livro de Judas, capítulo 1, versículo 19, que os sensuais não têm o espírito. E todos nós sabemos que o dom de falar línguas, ela vem do Espírito Santo, que está em Coríntios também, que está lá naquele ensino, que o Espírito Santo de Deus, ele nos dá o dom de falar em línguas, é um dom do Espírito. Então, se aquela pessoa é vaidosa, que aquela pessoa está na vaidade, ela está falando em línguas, não é pelo Espírito Santo, sim pelo Espírito das Trevas. Porque nós sabemos que Satanás, ele imita tudo que Deus faz. Ele imita tudo aquilo que Deus faz. Veja que Satanás até louvores faz aí a Deus, tentando imitar a presença de Deus. Mas uma das coisas que Satanás não imita, e ele não pode imitar, é o fruto do Espírito, que é a mansidão, longanimidade, domínio próprio, temperança. Então o fruto do Espírito, ele não imita. Normalmente a pessoa está falando em línguas ali, vaidosa, está fofocando, não está dando bom testemunho, está na vaidade, então está falando em línguas. Veja que Satanás está enganando, é o espírito do engano que a gente viu aqui também. Vamos ver também, irmãos, o espírito do medo, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia para poder, mas de poder, de amor e de moderação. Irmãos, eu quero dizer muito claro também para vocês. Como saber se você está bem com Deus ou não? Muitas pessoas têm esse espírito de covardia. Tem medo de pregar a palavra, tem medo de orar, tem medo de fazer as coisas de Deus. Você está com o espírito de covardia. E esse espírito, ele não provém de Deus. Porque a Bíblia fala que Deus não nos deu um espírito de covardia. O espírito de medo. Medo até mesmo de fazer a obra de Deus. A Bíblia é clara em dizer em 2 Timóteo capítulo 1, 7, que Deus, ele não nos deu um espírito de covardia, e sim um espírito de coragem. A Bíblia vai nos dizer também que os covardes não herdarão o reino dos céus. O demônio, ele tenta colocar medo em nós para o quê? Qual que é o medo? Para que a gente venha quebrar um princípio bíblico. E o princípio, quando a gente quebra algum princípio bíblico, o demônio, ele tem legalidade para entrar na nossa vida. Por quê? Porque a Bíblia diz: temerás somente o Senhor teu Deus. No momento que tu tem medo de um demônio, no momento que tu tem medo de fechar os teus olhos para orar, no momento em que tu tem medo de algo,
o que que acontece? Você está dando legalidade para as trevas entrar na tua vida. Então, a irmã Maria Leda, irmã, isso aí é uma opressão demoníaca. O demônio ele está oprimindo para que você não venha orar, para que você não venha fazer a obra de Deus, para que você não venha buscar a Deus. Ele coloca medo. Veja que no livro de Jó, Jó também aconteceu isso. Quando ele foi buscar a Deus, ele sentiu um arrepio, porque passou sobre ele um vulto. O demônio chegou para oprimir ele, para que ele não orasse, para que ele não buscasse a Deus. Então a opressão demoníaca é uma das primeiras coisas que Satanás fala. Então, irmãos, vocês que têm esse medo, eu quero dizer para vocês que esse demônio, ele já está começando já a oprimir vocês. No momento, então vocês têm que repreender. Naquele exato momento, repreenda, dizendo: todo o espírito maligno que está ao meu redor, em nome de Jesus, tu está repreendido. Eu não tenho medo de ti, Satanás. Eu não devo nada a ti. Senhor, envia os teus anjos para guardar esta oração. Senhor, envia os teus anjos para acampar ao teu redor. Você vai sentir uma presença boa do seu lado, que são os anjos. Todos nós que oramos também, que é espiritual, sente uma presença boa, uma presença, algo maravilhoso nós guardando. Porque a Bíblia diz que todas as vezes que a gente vem orar a Deus, um anjo desce e pega as nossas orações e leva para o céu. Se nós parar para analisar, a Bíblia disse também ali que Daniel estava orando e o anjo, Daniel estava orando e o anjo foi lá e enviou agora as orações para Deus e veio para trazer as respostas. Então, temos que entender que vem um anjo da parte de Deus. Então, o que acontece, irmãos? Quando você tem medo de fechar os olhos e orar, aí você já está travando uma batalha espiritual. É um princípio de uma batalha espiritual que você está travando aí na sua vida. Então, no começo da tua oração já faz isso, irmãos. Repreenda, você que tem medo de fechar os olhos. Não temas, amigo, não temas, porque tu está quebrando o princípio. Quem sabe Deus aí quer libertar a tua vida numa área, a tua casa. Este demônio quer sair daí, mas você não está sendo encorajado. Viu como é bom esse ensino para que vocês venham crescer espiritualmente. Vamos ver então, amados irmãos, outros espíritos imundos aqui, mais 4. Olha só, o espírito de angústia. Espírito de angústia, Isaías, capítulo de número 61. A gente vai ver aí esse espírito de angústia que a gente vai falar. Eu quero dizer para vocês que existe o espírito de angústia na carne, né? Que Jesus, ele sentiu a alma dele, a carne dele, né? A alma angustiada até a morte. E certamente Jesus tinha o Espírito Santo. Então, essa angústia foi na carne. Mas existe a angústia espiritual. A angústia espiritual é aquela que faz com que as pessoas venham tirar a vida, com que as pessoas venham se matar, com que as pessoas venham ficar sem direção. Que está lá em Isaías, capítulo 61, versículo 3. E pôs sobre os que em Sião estão de luto uma coroa, e fez cinzas de óleo de alegria para em vez de pranto, vestes de louvores, em vez de espírito de angústia, a fim de que clamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então, irmãos, aí a gente vai ver um espírito também que atua nas pessoas, espírito maligno, de angústia. Então existe um espírito de angústia que atua nas pessoas. Eu quero dizer para vocês também o espírito de ciúmes, que a gente também tem que analisar muito bem, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus tem ciúmes de nós. O Espírito Santo, ele é santo. Só que existe o ciúmes que ele é o que? Possessivo. Números, capítulo de número 5, versículo de número 14. Vamos ler lá. Números. Os sensuais são aqueles que não têm o Espírito. Vamos ver aqui números. E o espírito de ciúmes vier sobre ele, e a sua mulher ter ciúmes, e por ela ser contaminado ao tivesse, não se havendo ela contaminado. Veja que a Bíblia está falando também do espírito de ciúmes. Existe o espírito de ciúmes possessivo, onde a gente vê muitas das vezes um casal brigando, um casal matando o outro, a gente vê brigas no lar, tudo por conta de ciúmes. E também isso não é só no mundo, isso existe
no meio da igreja. O homem lá que está vendo, eu já vi já, aquela mulher sendo usada como instrumento de Deus poderosamente, e o marido não é tão usado. E aí o marido tem ciúmes da mulher, não quer que a mulher vá na igreja, não quer que a mulher pregue, não quer que a mulher venha ser instrumento. Esses ciúmes não provém de Deus. Esses ciúmes não provém do reino, porque aquela mulher está sendo usada por Deus. Então existe o ciúmes também do homem ser muito usado. E aquela mulher é ciumenta, fica lá, é braba, vem as mulheres pedir oração, ela não quer que o marido ore, não quer que faça nada. Isso daí é ciúmes dentro da igreja, ciúmes que acontece para destruir o ministério, destruir o chamado. Então esse ciúmes é possessivo. Muitas das vezes o marido, até mesmo do lado da esposa, não pode aconselhar a mulher, porque a mulher é ciumenta. Muitas das vezes a mulher não deixa o marido viajar ou para fazer a obra de Deus. Isso daí são ciúmes também possessivos. São ciúmes de tomar posse, de atrapalhar o ministério, e isso não provém de Deus. Irmãos, espírito de rejeição. O espírito de rejeição aí, a palavra aversão significa rejeição que Deus colocou sobre aqueles povos. Olha só. E suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e as cidades de Siquém. E estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque. Judas capítulo 9, versículo 23. Irmãos, nós vamos ver aí agora um espírito maligno de rejeição. Normalmente esse espírito maligno ele atua em crianças que estão em orfanatos. Normalmente esse espírito maligno atua em crianças que foram deixadas pelos pais. Normalmente atua até mesmo em adultos que sofreram nas crianças. Existem pessoas que demoram anos, irmãos, para se libertar de uma rejeição familiar. O pai rejeitou, a mãe rejeitou, então ela tem dentro dela aquele espírito de rejeição, que ninguém ama ela, que ninguém quer. Muitas pessoas, ainda até mesmo depois de se converter, sente esta dor, esta rejeição. Olha, meu pai me humilhou, meu pai me maltratou, a minha família foi uma família desestabilizada. E isso acontece, irmãos, das pessoas ter esse espírito, deixar com que esse espírito venha dominar. As trevas colocam um espírito também de rejeição. Então nós temos que entender que existe um espírito de rejeição, de Deus não me quer, Deus não me ouve, eu vou tirar a minha vida, nada está dando certo. Por que que tudo isso aí acontece comigo? São espíritos de rejeição que têm atuado na vida de cada um. Então nós temos que sempre, quando estiver conversando com alguém, ou até mesmo não deixe esse espírito vir querer te dominar, porque o inimigo ele tenta entrar em nós. Se nós deixamos uma brecha, ele tenta entrar. Então esses espíritos eles entram num vazio, eles entram num sentimento que aquela pessoa está passando, eles entram num sentimento tentando colocar tristeza, tentando colocar ódio. Normalmente o diabo ele atua no sentimento, em ódio de vingança, em ódio de querer o mal daquela pessoa. Tudo isso o espírito ele abusa disso, entra nesse sentimento. Então a gente deve analisar sempre os nossos sentimentos, a gente deve analisar as nossas emoções, se provém de Deus ou não provém de Deus. Vamos ver o espírito também, que tem pessoas que praticam o espírito da mentira. Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu enganas, ainda prevalecerás. Sai e faz assim. 1 Reis, versículo de número 22. Espírito da mentira. Existe um Exu também da mentira. Mas o espírito da mentira... Quem já viu pessoas... Eu quero perguntar para vocês, que os irmãos estão muito parados, muito quietos. Quem já viu aquelas pessoas no mundo, ou até mesmo na igreja, que mentem tanto que tu vê que é mentira, mas elas mesmas acreditam na própria mentira? Isso daí é uma possessão demoníaca. Existem pessoas que mentem e elas mesmas acreditam nas mentiras delas. Existem pessoas também que mentem dizendo que Deus revelou e elas mesmas acreditam que Deus revelou para elas, mas Deus não revelou. É um espírito de mentira. Existem pessoas que mentem e não conseguem parar de mentir e estão dentro da igreja. Existem pessoas que têm que inventar uma mentira para arrumar uma confusão ou para saber de alguma informação. Eles vêm, mentem algo
ou falam alguma mentira na hora para dizer que são espirituais, ou mentem também que Deus mostrou. Então, existe esse espírito aí, visões do próprio coração. Mente que tem sonho, mente que tem revelação. Então tem muitas pessoas, tem pessoas que não conseguem controlar a língua, que mentem, mesmo sem ela querer mentir, ela mente. Então são espírito maligno. Então nós conseguimos identificar isso, como pastor também. Eu já vi diversas vezes quando aquela pessoa estava mentindo ou não, quando a revelação vem de Deus ou a revelação não vem de Deus. Então o espírito idolatria, com certeza, o espírito de idolatria é um demônio. As pessoas estão idolatrando demônios. O irmão Romário está perguntando. Olha só esse espírito aí, ó, o que mais vocês estão vendo aí nos dias de hoje, né? Que acontece dentro da igreja, que acontece em tudo que é lugar, ó. Espírito de contenda. Esse daí eu não preciso nem perguntar se vocês sabem, ó. Espírito de contenda, ó. Porque onde há zelo porque onde há zelo e espírito de contenda, ali há confusão e toda a obra má. Tiago, capítulo 3, 19. Olha aí, ó, isso aí é verdade, né, irmão Romário? Espírito de contenda, esse espírito de contenda é o que mais tem aí hoje. A gente tem visto esse espírito de contenda aí de todo lado. E isso, o Espírito Santo de Deus já tinha me revelado. Eu tenho uma revelação que eu entreguei há 1 ano atrás, que tinha um demônio dando risada de homens de Deus e servos de Deus que estavam entrando. Uns estavam na carne, que eram do diabo, mas estavam também servos de Deus, indo e sendo controlado por ele. Mesmo aquele demônio não estava naquela pessoa, mas estava manipulando para que eles também viessem entrar em contenda. Amados irmãos, nós temos que entender que Jesus, muitos se levantavam contra ele. Muitos chegavam para questionar Jesus, mas ele não entrava em contenda. Ele não entrava em debate. Ele exortava, mas não entrava em debate. Ele não buscava se defender. Buscava se defender. O Jesus, ele sempre buscava falar a verdade e buscava falar pela palavra. Lembra que pegaram uma mulher adulta e jogaram nos pés de Jesus para ver o que ele ia falar, para contender contra ele. E aí o que acontece? Jesus, ele olhou e falou para eles: se vocês não tiverem pecado, tira a primeira pedra. Veja que ele não contendeu. E veja outra vez também que chegaram e falaram para Jesus: Jesus, tu expulsa demônio por Beelzebu. O que Jesus fez? Ele falou: vocês também. Vocês isso? Não, ele falou assim, ó. Ele falou: se eu expulso demônio por Beelzebu, mas se eu expulsar demônio pelo Espírito de Deus, então é chegado o reino dos céus. Veja que Jesus não ficou se defendendo, não ficou nada. Isso o Espírito Santo de Deus me mostrou, irmãos. Muitas coisas eu poderia ter falado no YouTube, muitas coisas eu podia ter levantado aí contra as pessoas, falado a verdade, né? Porque não é mentira, mas isso ia dar contenda. Então eu não fiz isso. Eu teria o direito de falar, mas o cristão muitas das vezes tem que abrir mão do seu direito. Eu abri mão do meu direito de falar a verdade. Eu abri mão do meu direito de estar mostrando no canal. Eu abri mão de falar. Então muitas das vezes o cristão quer o teu direito. Eu vou atrás dos meus direitos. Eu tinha o direito. Muitos homens de Deus têm o direito de se defender. Mas muitas das vezes a gente não vai usar do nosso direito. A Bíblia vai nos dizer que Jesus foi levado agora para concílio lá. E ele tinha o direito de se defender. Porque eles falaram: tá, agora vai, fala. Estão fazendo um monte de acusação contra ti. E o que ele fez? Ele ficou calado. Porque ele disse: foi como ovelha muda, matador. Lembra da passagem que Jesus foi levado aos sacerdotes? Ele disse: aí eu estou falando um monte de coisa tua. Estão falando vários testemunhos mal de ti. Estão se levantando contra ti e tu não vai falar nada. Jesus, ele ficou simplesmente mudo e calado. Sofreu aquilo que tinha que sofrer. Então eu, que tenho o Espírito Santo de Deus, eu preferi ficar calado. Eu prefiro não me defender. Eu prefiro esperar, e até mesmo que se demore 1 ano, 2, 3 anos, para que Deus venha manifestar o seu poder no meu ministério, na minha vida, que eu prefiro esperar o tempo de Deus. Porque isso a gente fazia na rua. Isso a gente contendia com colegas de trabalho, a gente brigava com familiares, a gente fazia no mundo. Então eu não vou dar este gosto para Satanás. Nós temos que dar o gosto para Jesus. Temos que falar da obra de Deus.
E nós não fomos chamados para defender o nosso ministério. A gente foi chamado como pastor não para defender a Arca de Deus, não para defender o pastor Diego. Eu sou chamado para defender o Evangelho de Cristo. Mesmo que eu sofra açoite, mesmo que eu sofra perseguição, eu estou aqui para defender a palavra de Deus, para defender o Evangelho de Cristo, para defender as verdades bíblicas. Então, mesmo que eu tinha verdades para falar sobre o que aconteceu da minha vida, Deus mandou que eu falasse as verdades do Evangelho. Então eu sempre preguei o Evangelho, porque se eu falar verdades sobre o meu ministério, sobre a minha vida, eu vou estar defendendo a mim e não estarei defendendo a Cristo. Então eu prefiro estar falando de Cristo enquanto os outros falam de mim, para fazer a obra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar cada vez mais os irmãos. Irmãos, vamos ver mais aí, ó, viu? Tudo bíblico. Estamos vendo todos os espíritos aí, biblicamente. Depois você vai poder ficar com essa apostila e vai ver, ó, os espíritos imundos, uma lista de espíritos imundos que tem atuado aí nos últimos dias. Uma lista de espírito imundo que tem atuado nos últimos dias. Vamos ver aí agora, amados irmãos. Vamos estar lendo então. Glória a Deus. Vamos ver essa pergunta do irmão aqui, Marco Antônio. Mulher que entrega revelação, prega em línguas. Não, irmão, isso daí a gente já falou aqui do Espírito. Eu peço para que o irmão depois leia Judas 1, capítulo 19. Esses aí são os que causam divisão na igreja, né? Eles estão pregando aí, e aquilo ali eu tenho certeza, posso afirmar para ti, que não é o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele não pode habitar nas pessoas que estão no mundo. Jesus, ele disse claramente, eu vos dou aquilo que o mundo não pode receber. Então, se a mulher está andando conforme o mundo, maquiagem, salto alto, que a prostituta usa, se vestindo como prostituta, essa não pode receber o Espírito Santo. O que tem nela é um espírito do engano. Eu falo com todo o poder, com toda a autoridade do Espírito Santo, que isso não é de Deus. Precisa se libertar. Joga aí, ó. Isso daí já é nítido, irmãos. Quem é do Espírito conhece. O espírito de prostituição. O meu povo consulta o meu povo consulta um pedaço de madeira. O meu povo consulta um pedaço de madeira. Olha só o espírito de prostituição. Amados irmãos, eu não vou ler todos os capítulos, os versículos, para a gente não se estender. Eu ainda tenho mais um assunto aqui para estar falando com os irmãos. Mas aqui a gente vai ver em Oséias capítulo de número 4 um espírito de prostituição que o povo estava adorando. Então existe este espírito de prostituição. Existe um espírito maligno de prostituição que também tem entrado na igreja. Espírito de prostituição. Então aí existe, ó. As pessoas dizem, não existe pombagira, não existe nada. Mas a pombagira, ela é um espírito de sensualidade, um espírito de prostituição que não provém de Deus. Então isso que entrou também dentro da igreja, o povo se prostituindo. Se prostituir também é sair da presença de Deus, fazer as coisas que não é de Deus. Então tem tudo isso, um espírito maligno de prostituição. Outra coisa que tem nas igrejas, o espírito de adivinhação. Deus falou e Deus não falou nada. O espírito de adivinhação é aquilo que a gente vê também, as pessoas dizendo que Deus falou, mas Deus não falou. Busca adivinhar a vida das pessoas. Entrega meias verdades. Existe um espírito maligno de adivinhação que tem atuado dentro das igrejas. Então ele busca adivinhar o que aquela pessoa está falando. Nós temos que entender, irmãos, que o demônio, ele vai revelar porque é ele que está atuando na vida daquela pessoa. O espírito maligno, ele vai revelar porque é ele que está atuando na vida daquela pessoa. Vamos supor, se a pessoa tiver uma enfermidade e aquela mulher está na sensualidade, na vaidade, aquele pastor está corrompido, aquele pastor prega e não vive, o que acontece? Lógico que o demônio vai falar para ele o que está acontecendo na vida daquela pessoa, porque é o próprio demônio que está colocando a enfermidade naquela pessoa. Então nós temos que entender que o demônio, ele atua na vida daquelas pessoas. Nós temos que ver se a revelação ela é de edificação, exortação e consolação. Então ela tem que consolar, ela tem que edificar e tem que exortar. Então quando a pessoa recebe uma revelação, ela está recebendo aquela revelação para se voltar
para Deus. Ela recebe aquela revelação para ela se consertar para Deus. Então, normalmente nós somos usados no Espírito no Espírito Santo para revelar que a pessoa tem depressão. E aí a gente revela, tu tentou se matar, dentro de ti tem um espírito de depressão. Então tu tem que buscar a Deus, tu tem que vir na igreja, tem que continuar vindo na igreja, porque senão não vai sair. A gente ora, o demônio manifesta e a gente expulsa aquele demônio. Mas foi revelado para a pessoa continuar indo no culto, continuar buscando a libertação, continuar buscando a Deus. Mas normalmente esses espíritos de adivinhação, o demônio ele revela, mas não manda buscar Jesus, não manda orar, não manda jejuar, não manda ter vida com Deus. Então não tem edificação, não tem exortação, não tem aí consolação. Então são só um espírito de adivinhação. Na macumba o demônio revela, no centro espírita o demônio revela. Então o povo está indo atrás de sinal de revelação. Nós estamos vivendo a pior geração dos últimos tempos evangélica, porque vai atrás de revelação. Espírito adivinhador, esse espírito de adivinhação também, a gente via lá que, eu quero dizer para os irmãos agora, eu vou ler ali sobre o espírito de adivinhação, para deixar bem claro. Aconteceu que indo nós para outro lugar, para operação, saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual adivinhando estava dando muito lucro aos seus senhores. Olha só, irmãos, eu quero dizer para vocês aí que o espírito de adivinhação, muitas pessoas têm esse espírito de adivinhação e não quer se libertar. Como assim, pastor? Por quê? Porque está dando muito lucro. Veja que estava dando lucro, dá dinheiro. Então hoje tem pessoas que estão revelando, pastores indo nas igrejas com esse espírito de adivinhação, revelando a vida das pessoas, que eles sabem que eles não estão bem com Deus, que eles estão em pecado, que eles não estão jejuando, que eles não estão orando, mas eles não querem ser libertos. Por quê? Porque eles ganham dinheiro. Então eles revelam CPF, revelam o nome da pessoa, como se o diabo não soubesse o nome de cada um de nós, como se o diabo não soubesse o nome nosso, está no YouTube, o nome de nós está em tudo que é lugar, como se o diabo não soubesse. Então, irmãos, eles revelam o nome de familiar, revelam o nome de parente, com esse espírito de adivinhação, para ganhar dinheiro, porque eles cobram para pregar R$2.000, R$3.000, R$5.000. Imagina você ganhar isso daí por hora. Eles pregam em 3 igrejas e num dia acabam ganhando aí R$10.000. Muitas das vezes vão lá, esses pregadores ganham R$10.000 para ir num lugar, ganham R$1.000 a pregação, cobram R$1.000. Então imagina, se eu fosse pastor, cobrasse de igreja em igreja R$1.000, eu estaria ganhando R$3.000 quase que por dia, pregando de manhã, pregando de tarde, pregando de noite, na sexta-feira. Então, muito o que está acontecendo é isso. Então eles têm um espírito de adivinhação, eles sabem o que está operando na vida deles, mas eles não querem se libertar, porque vão voltar no momento que sair aquele espírito de adivinhação, tem que pagar o preço de novo para que o Espírito Santo de Deus venha usar realmente. Então eles não vão querer pagar o preço, vão parar de usar aquele espírito de adivinhação, vão parar de ganhar dinheiro. Então eles estão vendo mais o lucro. Então veja que a Bíblia fala também isso, que muitos estão agora com esse espírito de adivinhação e para ganhar dinheiro. Olha só, irmãos, um espírito maligno também. Veja que da parte de Deus, Deus permitiu que entrasse um espírito maligno em Saul. Esse espírito maligno aí é um espírito também que dá agressão. A gente vê maridos que batem em mulher, mulheres que batem em marido. Isso tudo é um espírito maligno, um espírito de agressão. Olha só, no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se pousou em Saul e teve ele uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa e Saul, porém, trazia uma lança na mão. Veja que Saul ficava bravo, ficava irado, um espírito de ira, um espírito de bravo que quer bater, que quer se enraivar, se enfurecer. Essa pessoa não tem o Espírito Santo. É um espírito maligno que Deus até permitiu que entre. Então tem muitos aí,
pessoas que são crente que diz, Deus vai tratar. Tu está se levantando contra um ungido, está se levantando contra um profeta, Deus vai pesar a tua mão. Isso daí são pessoas que são falsos profetas, que tem dentro deles um espírito maligno, de ira, de contenda, um espírito de raiva que quer ver o mal das pessoas, que desejam o mal. Existem pessoas que desejam o mal e ficam incitando o mal. Então, muitas das vezes a pessoa pega aqui no YouTube e incita o mal, dizendo que no tráfico matava, que no tráfico roubava, que o sangue rolava, que tudo isso incitando os traficantes a fazer o mal, incitando aquelas pessoas que não estão libertas a fazer o mal, dizendo, não, se tiver algum traficante me ouvindo, tem que ir lá e matar esses pastores que estão roubando as igrejas. Isso daí Deus ele nunca vai fazer isso. Uma pessoa que tem o Espírito Santo nunca vai falar isso. Eu já vi muitas pessoas fazendo isso, dizendo, se tem algum traficante aí me ouvindo, ou presidiário, vai lá e mata aquela pessoa porque está roubando dinheiro. Então eles incitam o mal. Isso é um absurdo. Isso daí não é uma pessoa que tem o Espírito Santo. Então a gente vê aí que nos últimos dias está acontecendo isso e é terrível. Amados irmãos, vamos ver o espírito de anticristo, né? E todo o espírito que não confessa que Jesus não procede de Deus, pelo contrário, é este o espírito de anticristo, a respeito do qual tendes ouvido e que já vem presente e que está no mundo. Irmãos, nós temos que entender isso. Uma coisa que eu vou dizer para vocês: o espírito de anticristo, ele já está no mundo aí, implantando heresias, mas o anticristo não foi manifestado. O que é o espírito de anticristo? Ele não professa também Cristo como Deus. E o que acontece? Ele está preparando o caminho, preparando o caminho para que o anticristo venha se manifestar. Como que ele faz isso? Ele vai tirando a glória de Deus. Ele diz que, toma essa água aqui, que essa água está ungida e Deus vai te curar através dessa água. Pega essa semente, que nem diz lá o falso profeta. Pega a toalhinha e a toalhinha vai te... Então não é mais Jesus que cura, é a toalha. Não é mais a água, não é mais Jesus que cura, é a água. Não é mais... Então eles estão tirando a glória de Deus, estão desmerecendo a glória de Cristo. Não é mais em nome de Jesus que as pessoas são curadas, não é mais em nome de Jesus que as pessoas são libertas. E sim, se tu for lá na igreja deles receber a libertação, lá Deus vai curar. Então eles estão limitando o poder de Deus. Deus ele liberta no momento que ele quiser, a hora que ele quiser, até mesmo você sozinho aí na sua casa. Se você orar, pedindo para que Deus venha libertar o seu familiar, o seu parente, você vai ser usado através da oração e a fé em Cristo Jesus. E ele vai usar para libertar o seu casamento, a sua casa. Então esses ensinos é para você aprender a buscar a libertação do seu familiar, não dependendo somente de pastor. Não, o pastor ele é um líder espiritual que ele vai orar junto, porque ele está buscando espiritualmente mais do que você. Então você também deve buscar junto, crescer, para que Deus ele venha trabalhar na sua vida. E então nós temos que entender isso, irmãos, que isso tem acontecido aí na igreja, um espírito de anticristo que está preparando, tirando a glória de Cristo também. Veja também que testemunha de Jeová que não professa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele é Deus. Então isso são anticristo. Então nós temos que entender que Jesus Cristo é Deus, em nome do Senhor Jesus. Tem a máscara ungida, tem tudo ungido, e isso é o final dos tempos, porque as virgens foram comprar a unção. Vamos ver o espírito do erro. Esse espírito do erro aí, ó, esse aqui é o que mais está nas igrejas também. Espírito do erro. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecereis o espírito da verdade e o espírito do erro. 1 João capítulo 4, 6. Irmãos, o espírito do erro é aquela pessoa que vai na igreja, ora, jejua, mas continua sempre fazendo errado. Continua pecando as mesmas coisas. Continua mentindo, continua fofocando, continua roubando, continua todo errado. Então isso que tem entrado dentro das igrejas aí, um espírito do erro que não quer acertar, que não quer se colocar, que quer continuar errado, mesmo sabendo que é o certo. O pastor vai e fala,
Irmão, não faz isso. Ele vai lá e faz, peca. Falou para ela, não mexe, não fica cobiçando no WhatsApp, que isso vai fazer tu cair. Ele vai lá e cobiça. É um espírito do erro, não é o Espírito Santo que está na vida dele. Então muitos estão lá dentro da igreja que querem fazer o errado, que querem bater, que querem gritar com o pastor, que querem fazer gritaria, que querem buscar o seu direito, querem reivindicar. A igreja é um lugar de comunhão, não é um lugar de reivindicar direito. Então tem um espírito muito maligno do erro, que também esse espírito está induzindo as pessoas a errar, está induzindo as pessoas a fazer o erro, mostrando para eles o que é errado. Por exemplo, a minha esposa congregava numa igreja de Porta Larga, e antigamente lá na Porta Larga eles pintavam a unha e podiam usar calça. Ela perguntava para o pastor por que tinha igrejas que não pintavam a unha e usava saia. E aí o espírito do erro falava para ela assim, dizendo, não, é que eles estão no Antigo Testamento, nós estamos no Novo. Então é um espírito que induz as pessoas a errar. E aí ela ia ler, ela via que tudo estava no Antigo Testamento descrito. E aí então eles não, a gente não segue o Antigo Testamento, a gente segue o Novo. Então é um espírito que induz as pessoas a errar. Líderes religiosos, pessoas que estão induzindo, implantando heresias, coisas que não provêm de Deus, coisas que não estão na palavra, e as pessoas estão andando mais tortuoso, não consegue se libertar, continua depressiva, continua triste, não cresce espiritualmente. Eu glorifico a Deus que os irmãos estão me ligando, irmãos, é mais de uma pessoa que está me ligando aqui, me mandando um WhatsApp, ligando para mim, dizendo, pastor, depois que eu estou acompanhando os ensinamentos, eu estou vendo uma diferença espiritual na minha vida. Pessoas estão recebendo a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, pessoas estão sendo transformadas. E isso nos dá força para progredir, porque a gente não está visando dinheiro, a gente não está visando lucro, a gente não está visando nada. Nós estamos visando que as pessoas se aproximem de Deus, porque eu quero colocar a presença de Deus dentro da sua... Se eu conseguir colocar a presença de Deus que eu sinto também na sua vida, que Deus toque vocês da maneira que eu busco, porque eu estou aí cada dia mais querendo buscar. A gente tem sede do Espírito Santo, a minha alma tem sede de Deus. Então eu estou aqui, passei a madrugada fazendo esse ensino, passei a manhã terminando o ensino e agora à tarde estou dando o ensino. Então de noite eu vou estar fazendo a obra na rua com os irmãos, na madrugada eu vou estar fazendo uma vigília na casa do irmão Patrício, lendo a palavra ali até as 3 da manhã, ajudando o irmão a crescer também espiritualmente. Então eu tenho sede das coisas de Deus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela tem sede das coisas de Deus, da obra de Deus, quer estar fazendo sempre as coisas de Deus, falando de Deus, e isso é agradável a Ele. Então, amados irmãos, isso que a gente quer, que vocês cresçam espiritualmente, em nome do Senhor Jesus. Vamos ver agora um espírito também que está dentro da igreja, olha, Provérbios capítulo de número 1, versículo 19, diz assim, ó, tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem possui. Nossa, irmão, espírito de ganância. Provérbios 1,19, tá aí, ó. Espírito de ganância. O espírito de ganância está no mundo, as pessoas que querem um trabalho, 2 trabalhos, 3 trabalhos. Quanto mais ganha dinheiro, mais quer. Isso também entrou dentro da igreja através de pastores, que quanto mais dízimo, mais oferta, querem tudo para eles. São tudo gananciosos. Não sabem que outras igrejas que pregam a verdade necessitam também. Mas quer só que ajude a obra deles. Quer que só eles cresçam, só eles. Então é um espírito de ganância que entrou. Por isso que ficam pedindo para dizimar, para ofertar, por isso que ficam fazendo isso. Não, tem que esperar Deus tocar no coração das pessoas. Eu glorifico a Deus que Deus tem tocado agora em pessoas para nos ajudar. A gente passou um ano aí sem pessoas, quase um ano, né? 8 meses com 2 pessoas nos ajudando para pagar o aluguel, para fazer as coisas da igreja. E hoje nós temos 5 ou 6 também, não temos muitas pessoas nos ajudando. Mas nós entendemos também que se eles estão dizimando em outra obra, é Deus que está tocando no coração deles para fazer lá. Mas então o espírito de ganância que entra. Também, irmãos, tem muito espírito de ganância de pessoas que não gostam de dizimar, não gostam de ofertar, não gostam de ver a obra crescer. Então esse espírito é um espírito ganancioso, irmãos. Você não pode deixar isso entrar no teu coração. Uma coisa é tu não ter, uma coisa é você ter necessidade. Mas tem pessoas que não dizimam, que não ofertam, que brigam contra o dízimo, pregam contra dízimo e oferta. Se dízimo e oferta não tiver na igreja, a obra não cresce.
Então você não quer ver a obra de Deus crescer? Eu, mesmo vivendo pela fé, não tenho meu trabalho, não estou trabalhando mais, essa condição está difícil de trabalhar, mas sempre trabalhei. E mesmo assim, quando alguém me abençoa, em alguma coisa eu abençoo algum irmão, eu abençoo, eu dizimo, eu oferto, eu vou lá e dou o dinheiro, mesmo com as pessoas me dando, porque o meu coração não está ganancioso, irmãos. Antes, quando eu era do mundo, eu pegava e gastava o meu dinheiro em droga, gastava o meu salário em droga. Hoje Deus me libertou das drogas, então eu quero ver a obra de Deus crescer. Eu quero ajudar a obra de Deus crescer, porque alguém dizimou para que a igreja que eu me converti, que eu fui lá nos cultos no começo, tivesse aberta. Alguém dizimou para pagar a luz, para pagar a água. Alguém dizimou, teve dízimo e oferta. Se o pastor estava roubando, o importante é a obra que Deus fez na minha vida. Então foi através do dízimo daquelas pessoas também para manter aquele lugar aberto. Mas as pessoas são hipócritas, não querem ofertar, não querem dizer, são gananciosos, não ajudam ninguém, não pensa na necessidade de ninguém, não pensa se aquela pessoa está comendo, se aquela pessoa está dizendo. Então, irmãos, tem muitas pessoas aí que tomavam remédios e mais remédios. Hoje Jesus curou da enfermidade, não compra mais aquelas caixas de remédio. E todos nós sabemos que é caro comprar um remédio, mas um espírito de ganância não ajuda, não deixa com que elas venham pensar, não, eu vou glorificar a Deus com o meu dízimo e com a minha oferta, porque eu gastava 200, 300 reais de remédio no mês. Hoje eu vou dar 100 reais para a igreja. Hoje eu vou ofertar, vou dizimar, porque Deus fez uma obra na minha vida, não estou mais escravo daquele remédio. Então, irmãos, muitas pessoas têm esse espírito de ganância dentro da igreja, que não quer ajudar, que não quer ofertar, que não quer abençoar a obra de Deus. Então não deixe esse espírito de ganância te dominar. Eu quero dizer para vocês que tem pessoas que foram libertas do cigarro. Fumava uma carteira, 2 carteiras ali, fumava uma carteira por dia, uma carteira 20 reais, 10 reais. No mês dava 300 reais. Hoje se converteu, recebeu a presença de Deus e agora não fuma mais. Então, quando está no mundo, gasta. Eu antigamente gastava 50, 60 reais para entrar numa balada. E aí gastava lá, dava na entrada. Hoje eu não pago nada para ir na igreja. Mas aí, para ofertar 10 reais, muitas das vezes as pessoas não querem. Então, irmãos, para sair para comer num restaurante, vai lá gastar 100, gasta 150. Mas aí no culto, não oferta 10 reais, não oferta 5 reais. Então, são pessoas que são ingratas por aquilo que Deus fez, porque Deus que abençoou para ti no restaurante. Foi Deus que abençoou para ir na tua casa. Então, se o pastor lá está roubando, se o pastor está mentindo, se o pastor está isso, irmãos, tu tem que entender que o teu compromisso é com Deus. O teu compromisso é com Deus. Ele operou na tua vida, Ele abençoou a tua vida. Então, nós temos que entender isso, irmãos. Não temos que pregar contra o dízimo e contra a oferta, porque Jesus não pregou contra isso. Jesus vivia de oferta. As mulheres, os discípulos lá, ele pegava, as pessoas vendiam os bens e jogavam aos pés dos discípulos. Então o espírito de ganância entrou dentro das igrejas. Os pastores estão roubando, eles estão errados, eles vão perder com Deus. Você tem que orar para Deus te dar direção. Se o terreno que tu está plantando é fértil, porque também muitas pessoas dizimam num lugar e não crescem, porque a terra que vocês estão plantando é maligna, a terra não é fértil. Veja, irmãos, que então a terra não é fértil. Lá em Malaquias 3:10, não é, ali estava falando pelo sacerdote. Ele disse, a terra estará amaldiçoada, porque o povo me rouba no dízimo e oferta. Deus, ele sempre falou que a oferta é dada de coração. Então, a oferta, não tem como ninguém roubar a oferta. Eram os sacerdotes que estavam roubando, e a nação estava amaldiçoada. Quando o seu pastor, ele rouba o dinheiro, quando o seu pastor, ele administra mal o dinheiro, por isso que muitos dizimam e não progridem, por isso que dizimam em lugares errados, dizimam aonde não se prospera. Eu glorifico a Deus e não é para dizer que nós somos melhores do que ninguém, mas as pessoas que têm nos ajudado, elas têm sido abençoadas, estão muito felizes, estão progredindo financeiramente, estão sendo abençoados, porque o dinheiro verdadeiramente é para o necessitado, o dinheiro verdadeiramente é para a transformação de vidas, é para a obra de Deus. Então não deixa o espírito de ganância entrar no seu coração, em nome de Senhor Jesus. Todos entenderam até aqui, amados irmãos? Agora nós vamos entrar numa parte boa, em nome do Senhor Jesus. 2 horas já de ensino. Vamos entrar, em nome do Senhor Jesus, em uma parte boa agora, a organização do mundo espiritual.
Amém. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Essa parte de entender, alguém tem alguma dúvida acerca daquilo que eu falei antes? Alguém tem alguma dúvida acerca de algum espírito imundo? Porque daí eu vou fazendo essa etapa e depois eu pergunto para os irmãos que têm dúvida. Isso, depois acompanha Deus do início, irmão. E eu vou estar postando hoje à noite ou amanhã a apostila aqui. É que ela não terminou, acho que eu vou postar toda a apostila que nós não vamos conseguir terminar toda, senão nós vamos ficar 10 horas aqui aprendendo, né? Falando da palavra de Deus. É gostoso, mas a gente também tem outros compromissos na obra de Deus. Hoje nós vamos fazer uma obra maravilhosa na rua. Acompanhe aí com nós. A gente vai estar pregando na rua ali e alimentando os necessitados e também entregando roupa para eles, vestes. E Deus, ele vai operar grandes coisas. A irmã Liliane está perguntando como receber o Espírito Santo.